dengue, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, afeta pessoas de todas as idades. Mas é preciso atenção especial com bebês, crianças, adultos e idosos que necessitam de ajuda para manterem-se hidratados. O diagnóstico em pacientes pediátricos é baseado na identificação dos sintomas, levando em conta o contexto epidemiológico. A confirmação pode vir de testes laboratoriais específicos, como isolamento viral, técnicas de PCR e sorológicos. Saiba quais são os sinais e os cuidados agora no Rede Vida Serviço com a pediatra doutora Samanta Assuino Misco. Olá, é um prazer estar com você em mais um Rede Vida Serviço. O Brasil está vivendo uma epidemia de dengue. O Ministério da Saúde estima cerca de 4,2 milhões de casos de dengue em 2024. Um novo recorde. Então é preciso cuidado redobrado, principalmente com as crianças entre 10 e 14 anos, que estão entre o público com maior número de internações. E para falar sobre dengue, sintomas e tratamentos, recebo a pediatra a doutora Samanta Assuino Misco. Seja bem-vinda. Olá, muito prazer, Ana. Obrigada pelo convite. O Brasil está vivendo uma epidemia, as crianças estão ali no topo do grau de risco, mas é mais difícil para conseguir detectar os sintomas nas crianças? Sim, é um desafio para a gente, médico, pediatra também é mais difícil, porque as crianças muitas vezes não sabem verbalizar o que elas estão sentindo. E os sintomas da dengue também se assemelham com sintomas de outras viroses muito comuns na infância. Então, é um desafio. Então, para os papais que estão assistindo a gente de norte a sul, quais são os sintomas para ficar alerta? A dengue é uma doença febril e ela é acompanhada de sintomas como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo, nas articulações, vômitos, náuseas. Algumas pacientes apresentam diarreia, manchas vermelhas no corpo que podem ou não ser pruriginosas, ou seja, podem coçar. E dentro desses sinais, qual que é aquele alerta para sinalzinho vermelho que, tem alguma coisa errada aí? Sinal de que a coisa não está indo bem. Quando a gente detecta algum tipo de sangramento de mucosa, então nariz sangrando, gengiva sangrando, ou fezes com sinais de sangue, vômitos que não melhoram com o uso de medicações, dor abdominal intensa, redução do xixi, falta de ar, força para respirar, é sinal de que a doença não está tendo uma evolução favorável. Eu abri o programa falando que estamos vivendo uma epidemia. A criança ela tem dificuldade de falar sobre as dores, sobre os sintomas. E como é muito parecido, a doutora disse, com virose, com febre e outras coisas, muitas vezes nós brasileiros, como mãe, vou aqui me colocar como culpada, temos a mania da automedicação, de é só uma febrinha, vou lá naquele remédio que o pediatra já indicou uma vez. Qual o perigo disso nesse momento de epidemia que estamos vivendo no Brasil? A dengue tem algumas medicações que realmente aumentam a gravidade da doença. Então, a gente pede para os pacientes não se automedicarem na suspeita de dengue, sempre entrar em contato com o médico que os acompanha. As medicações que devem ser evitadas são os anti-inflamatórios não esteroidais. Então, na pediatria, os mais comuns é o ibuprofeno, que também é conhecido como Alivium, o cetoprofeno, que é conhecido como Profenide, e o AAS, que é o ácido acetil salicílico, muito presente nas aspirinas. Prestou atenção aí? Então, não pode se medicar. Não pode. São medicamentos muito conhecidos. São medicações que as famílias rotineiramente têm em casa. Então, vamos repetir, doutora, para cravar aí que não pode medicar as crianças em casa. Estamos vivendo um risco de epidemia, corre para o pronto-socorro. Ibuprofeno, conhecido como Alivium, cetoprofeno, conhecido como Profenide, e AAS, que é o ácido acetil salicílico, conhecido como aspirina. Depois de quanto tempo que a pessoa é picada que os sintomas começam? Em média, em torno de 5 dias, o paciente já começa a apresentar alguns sintomas. Porém, esse período pode variar de 3 a 10 dias.
E aí eu queria aproveitar essa pergunta, Ana, para te contar que a dengue, ela tem 3 fases de evolução. É a fase febril, a fase crítica e a fase de resolução. Além de tudo, é uma doença muito difícil e complexa. É complexa, não é tão simples assim. Então, a gente começa na fase febril, como o próprio nome diz, é a febre acompanhada dos sintomas já citados. Cerca de 7 dias, 10 dias, os pacientes começam a apresentar melhora partindo para a fase de resolução. Porém, uma pequena parcela pode evoluir para a fase crítica, que é quando a gente começa a detectar os sinais de alarme. Então, essa evolução desfavorável, ela não é logo no começo dos sintomas, ela é mais para o meio, para o fim. Então, a pessoa que tem dengue, a criança ou adulto que tem dengue, foi diagnosticado, ele precisa então ter cuidados redobrados e repouso? Isso, cuidados redobrados e repouso. Quando suspeitar da dengue ou tão logo seja feito o diagnóstico, é importante manter contato com o médico que o acompanha ou mesmo as unidades de emergência, para a gente fazer um segmento bem de perto desse paciente. Porque, como eu disse, não é logo no primeiro dia que a gente tem medo da dengue. A gente fica muito mais preocupado conforme a doença vai evoluindo, porque o paciente tanto pode melhorar, quanto ele pode ter uma evolução desfavorável. A alimentação adequada, a hidratação, é importante para a recuperação da criança, doutora? Sem dúvidas, a hidratação é o que a gente mais pede para as famílias pegarem no pé das crianças. Muitas vezes as crianças não querem comer. Como todo processo de adoecimento, acontece uma perda de apetite, isso é natural. As famílias que acompanham comigo, eu digo, não se preocupe com comida, vamos focar nos líquidos, isso realmente é importante. Então, em questão da alimentação, a gente vai oferecer o que a criança está habituada a comer, alimentos saudáveis de sua preferência. Comeu legal, não comeu, a gente vai esperar e dali um pouco a gente vai oferecer um outro alimento. Mas o líquido é aquilo que a gente vai ser teimoso, é aquilo que a gente vai insistir. Porque a dengue realmente não tem um tratamento específico, é basicamente analgésicos, antitérmicos, repouso e hidratação. Muita hidratação e ela pode matar. Sim, infelizmente a dengue é uma doença com potencial risco de morte. A infecção gera uma resposta inflamatória do nosso corpo, que aumenta a permeabilidade vascular. Então, o que é isso? O fluido do nosso sangue, ele extravasa para outras regiões do corpo, como o abdômen, como o pulmão. Isso causa uma disfunção dos nossos órgãos, além de prejudicar a irrigação sanguínea, que leva nutrientes, oxigênio para todas as áreas do nosso corpo. Então, a dengue atinge vários órgãos. Pode ter sequela mesmo depois da criança estar curada, está tudo certinho? Tem que ficar com um sinal de atenção ali? Sim, a dengue pode sim deixar algumas sequelas, machucar alguns órgãos, como o rim, como o pulmão, como o próprio coração. Então, é uma doença bem grave, sim. As crianças de 10 a 14 anos estão no grupo de risco, mas o Ministério da Saúde aprovou, junto com a Anvisa, liberou uma vacina. Vamos falar de vacina? Vamos. Porque o Brasil, que sempre foi campeão e esteve lá em cima no número de vacinação, infelizmente teve tantas campanhas, tantas fake news sobre vacina e hoje não é mais o mesmo quadro. Fala pra gente sobre essa vacina, se ela é eficaz mesmo e se é importante os pais que estão assistindo a gente levar as suas crianças para serem vacinados. Sem dúvida nenhuma, é muito importante vacinar não só as crianças, mas toda a população que é contemplada pela vacina da dengue. A vacina, ela previne contra a evolução grave da doença. Ela está disponível para crianças a partir de 4 anos de idade até a população de 60 anos. Ela ainda não está em toda a rede pública, porque ela é escassa, então o Ministério da Saúde preferiu administrar nos municípios que têm o maior registro de número de casos. Então, na rede pública ainda não
a gente precisa ver qual município está liberado. Mas na rede privada é possível sim encontrar a vacina da dengue e é recomendável que seja feita. A vacinação é importante e quais são os outros cuidados? Alimentação, hidratação? Posso passar repelente em criança? Pode. No mercado, a gente encontra repelentes disponível para crianças a partir dos 3 meses de idade. O que é importante a gente ver nesse repelente? Primeiro, sempre conferir o rótulo para ver se está de acordo com a idade do seu filho. E ele tem que conter certas substâncias, por exemplo, o DET, icardina ou IR3535. São substâncias que protegem a criança contra a picada do mosquito, tá? Outros métodos também que a gente pode prevenir a picada é o uso de mosquiteiro nos berços, nos carrinhos dos bebês, o uso de inseticidas e larvicidas, usar roupas de manga comprida, calça, quando a gente for numa região de que tem mais exposição e, claro, evitar o acúmulo de água parada, porque é ali que o mosquito se reproduz. Eu recomendo sempre uma vez por semana a gente fazer uma varredura em casa, porque às vezes a gente esquece, vai vivendo o dia a dia e não para olhar aquele vasinho de planta que está ali acumulando água, acha que não tem nada no quintal, mas às vezes ficou ali uma tampinha da garrafinha de um suco, de um refrigerante que está acumulando água e é foco para o mosquito se reproduzir. A dengue é totalmente responsabilidade nossa. Sim. Do cuidado que nós não temos ali com essas pequenas atitudes. Exatamente. Cabe a cada um ficar de olho na sua casa, no seu quintal, porque é uma doença que a gente consegue sim lutar contra, né? Basta cada um fazer a sua parte. Voltando aqui aos repelentes, quando a gente tem um bebê, a gente tem medo de colocar tudo na criança. Então, para os papais que estão assistindo a gente, onde aplicar? Tem uma quantidade correta? Onde jamais aplicar o repelente, mesmo ele sendo aprovado pela Anvisa e liberado para a idade que o bebê está ou a criança está, sempre tendo que olhar na embalagem corretamente a indicação. Certo. O repelente é recomendável não aplicar na face da criança, próximo aos olhos e à boca. Também não ser aplicado nas mãozinhas, principalmente dos bebês, porque eles levam as mãos na boca com frequência. E cuidado com as regiões que tiverem, às vezes, algum ferimento, algum machucado. E os caseiros, tipo citronela, tem mesmo eficácia ou não? O óleo de citronela, ele tem uma proteção muito curta contra os mosquitos, que pode variar de 20 minutos a até 2 horas, dependendo da sua concentração. Então, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, não é recomendável o uso de citronela para esse fim. A pessoa pode ser, eu tenho dengue, sarei, dá um tempo, 1 ano, 2 anos, eu posso pegar de novo? Ela pode? Infelizmente pode. Nós temos 4 tipos de vírus que causam a dengue. Então, se a gente é picada pelo tipo 1, a gente pode ser picada futuramente pelo tipo 2, pelo 3 ou pelo 4. Temos 4 chances. Então, temos 4 chances de pegar dengue. Não é uma chance boa. Diante de uma doença tão perigosa, perigo dobra, então. Quanto mais a pessoa, se eu peguei 1 vez, 2, 3, mais perigo de vida essa pessoa tem? Sim, isso é uma verdade, Ana. Quando a gente tem dengue uma vez e a gente pega a dengue de novo, o risco é maior. Por quê? Porque o nosso corpo produz anticorpos contra aquele tipo específico de vírus. E aí, quando a gente é contaminado pela 2ª vez por um outro tipo de vírus, a gente tem uma resposta inflamatória maior. Porque, assim, a gente conhece mais ou menos aquele vírus, a gente conhece parte dele. Então, a resposta é mais intensificada. Tem que tomar cuidado, tem que limpar cuidado. O quintal, não pode deixar água parada, usar repelente, se alimentar bem, cuidar bem das nossas crianças. Isso mesmo. E vacinar. Sem dúvida alguma, vacinas. Agora que está disponível, não tem por que não vacinar, né? O Brasil é um país que apresenta vários tipos de clima, com predominância dos quentes e úmidos. E essa característica faz com que uma grande quantidade de insetos se estabeleça no território, como os mosquitos do gênero Aedes, que se desenvolve principalmente em zonas tropicais e subtropicais. Esses mosquitos são importantes vetores de doenças, tais como dengue, chikungunya e zika. Qual é a diferença entre elas?
Os quadros típicos, eles realmente são muito semelhantes, com quadros predominando principalmente as dores musculares e articulares. Na dengue, predomina, além disso, a febre elevada, hemorragia e dor atrás dos olhos. Já na chikungunya, além da febre elevada, destaca-se as dores articulares acompanhada de inchaço dessas articulações. Já a zika, quando ela apresenta febre, porque às vezes pode não apresentar, já é uma febre mais moderada e o que destaca são as manchas vermelhas na pele e também nos olhos. Além desse diagnóstico clínico que você explicou para a gente agora, tem algum exame para detectar a dengue, ou a zika ou chikungunya? Tem, nós temos exames. Na dengue, nós temos o NS1, o PCR, que são exames que podem ser realizados precocemente, logo nos primeiros dias de sintomas. E nós temos também a sorologia, que pode ser realizada mais tardiamente, geralmente a partir do 6º dia de sintomas. E esses exames podem ser feitos em adultos e crianças? Em adultos e crianças. Então, tranquilo, porque às vezes a gente fica com essa dúvida aqui. É verdade que só a fêmea que transmite a dengue? É verdade, porque isso faz parte do ciclo de amadurecimento dos ovos que a fêmea carrega. Então, é só a fêmea que pica e só a fêmea que se contamina com o vírus e assim transmite para outras pessoas. Mas uma pessoa que está com dengue pode transmitir para outra pessoa? Diretamente não, mas através da picada do mosquito, sim. Se eu tiver com dengue, for picada aqui agora, e o mosquitinho vai absorver o vírus do meu corpo e depois, quando ele te picar, ele vai passar para você o vírus da dengue. Tem um estudo, alguma coisa de algum horário que é pior, que é mais atrativo para o mosquitinho da dengue, que a gente tem que se proteger mais, doutora Samantha? Não, eu desconheço algo a respeito disso. Então, a proteção é sempre, o dia inteiro? Sempre, o dia inteiro. E como que a gente faz à noite? Não pode passar repelente para dormir. Aí a gente usa as barreiras físicas, então a gente pode colocar telas nas janelas, nas portas, usar roupas de manga comprida e calça, colocar um mosquiteiro no berço das crianças. Sempre que eu for picada por um mosquito fêmea, vai ser transmitida a dengue? Somente se esse mosquito estiver contaminado com o vírus da dengue. Se ele não tiver, você não vai pegar. E quem estiver em casa, como que ele vai saber a diferença do mosquito e do pernilongo? O mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, ele é identificado como um mosquito que mede não mais do que 1 centímetro e ele é listrado, ele tem manchinhas brancas nas suas pernas e no seu corpo. Já o pernilongo comum, ele é uma coloração mais amarronzada, seja um marrom claro ou mais escurecido. A gente recebe algumas perguntas aqui e a gente vê muito na internet, você já falou de soluções caseiras, como citronela, eficácia, mas se fala muito também do pó de café, da borra de café, da canela. Essas alternativas ajudam? É melhor ter isso como apoio, como o limão com cravo em cima da mesa? Ou é só mito? É só crença popular? É bastante disseminado mesmo, inclusive na minha casa, minha mãe às vezes coloca o cravo no limão, mas a gente não tem nada cientificamente comprovado, então a gente não recomenda a pessoa acatar esse tipo de prevenção. A gente prefere mesmo algo que seja realmente documentado, que foi estudado. Já que falamos dos bebês, vamos falar das grávidas, porque elas também correm risco e, como qualquer outra pessoa, elas também podem ser picadas pelo mosquitinho. Grávida pode usar repelente? Quais cuidados que a grávida tem que ter para que a gestação continue tranquila? Sim, a grávida pode usar repelentes, mas a gente também pede repelentes livres de parabenos ou outras substâncias que possam ser prejudiciais a ela. E existe sim o risco da grávida se contaminar com dengue e acabar transmitindo para o bebê, mas essa transmissão vertical é muito baixa. Pode ocorrer isso? Pode, é muito raro, mas pode ocorrer. É uma outra forma de transmissão da dengue. Olha só, essa eu não sabia.
E o que a grávida faz? Quais cuidados, então, ela pode tomar para, se ela for picada, tiver a dengue, não ter essa transmissão? Tem algum controle ou vai de organismo para organismo? Não, vai de organismo para organismo. Então, o jeito é realmente não pegar dengue, então fazer as medidas protetivas. A mamãe que pegou dengue e ela amamenta, ela tem que parar de amamentar? Ela não pode precisa continuar suspender a amamentando. amamentação, ela pode continuar amamentando. Mas é importante que ela reforce a sua hidratação, porque a própria amamentação, ela demanda que o corpo materno esteja bastante hidratado para a gente ter uma boa produção de leite. E a dengue é uma doença que a gente precisa da hidratação como um tratamento. Então, essa mamãe que amamenta, ela tem que pegar muito firme nessa hidratação. Então, a mamãe que amamenta está com dengue, não fique desesperado, procure o seu médico, procure o pediatra, que a doutora Samanta está falando aqui que não precisa suspender a amamentação, somente redobrar os cuidados. E hidratar, muitas vezes a pessoa cansa de só beber água. Quais são os outros recursos saudáveis que também vão ajudar o corpo a se recuperar mais fácil da dengue? Olha, mais importante do que a água, a gente recomenda o soro. O soro de hidratação oral, que muitas vezes na farmácia as pessoas encontram ele pronto já em garrafinha ou aquele pacotinho, envelope que dilui 1 litro de água e aí consome. Então, o soro é a escolha para fazer a hidratação. Outra alternativa, além do soro e da água, é água de coco, chá natural, tudo que for líquido natural. Muito se fala de, por exemplo, do Gatorade. As pessoas acreditam que o Gatorade é um bom produto para a gente se hidratar. Na verdade, eu, como pediatra, não recomendo que as minhas crianças tomem o Gatorade, porque é um produto que tem muito conservante, corante, sabores artificiais. E a hidratação mesmo, ele não é tão assim como as pessoas pensam. É a água de coco, um suquinho natural, um chá gelado. E pesquisando a pauta para te entrevistar, veio um inhame como um alimento saudável que fortifica e ajuda a pessoa no combate à dengue. Também está naquela seara de mitos populares? Isso, é um tratamento caseiro. Ainda também não temos evidência científica que o inhame pode trazer algum benefício nesse sentido. É realmente uma alimentação saudável que a gente tem que ter rotineiramente e não deixar isso, deixe de fazer parte da nossa rotina quando a gente estiver doente também. A gente está terminando. Quero que você deixe aqui recados importantes para os papais, para os cuidados com as crianças neste momento de epidemia que está no Brasil todo. Certo, eu gostaria então de reforçar o combate ao mosquito, que essa é a nossa principal forma de se proteger da dengue, o uso de repelentes de acordo com a idade da criança, evitar a automedicação, manter contato com o médico que faz o acompanhamento do seu filho, no caso de suspeita ou de confirmação da dengue, e reforçar também a vacina. A vacina chegou, é extremamente importante a gente vacinar as nossas crianças, principalmente nesse momento que a dengue está realmente em grande evidência no nosso país. Muito obrigada, doutora Samanta. Eu agradeço. Este foi o Rede Vida Serviço e aprendemos que para combater a dengue a gente precisa não deixar água parada, limpar o quintal, passar repelente, se hidratar muito e vacinar, porque vacina salva vidas. Até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.